Frassati, um verdadeiro irmão que o Papa Leão XIV proclama santo. Os testemunhos dos jovens da ação católica, protagonistas da causa da canonização, revelam a atualidade de Pier Giorgio Frassati, que chamava a vida de alegria pelas dores, demonstrando que a paz e a esperança nascem de um enamorado que diz sim todos os dias a Deus e aos outros. Em 1925, Jubileu da Paz. 2025, Jubileu da Esperança. No meio, um século de conflitos, guerras e fraturas. Um jovem de Turim, falecido aos 24 anos, une esses dois jubileus. Pier Giorgio Frassati, ele viveu como amigo de Cristo e irmão de todos, de nome e sobrenome. Mas quem é esse jovem que o Papa Leão XIV escreverá no álbum dos santos no domingo 7 de setembro? A traçar seu perfil são as vozes da ação católica protagonistas da postulação da Itália, Espanha e Argentina. Jovens irresponsáveis que o chamam de irmão e mestre da vida cotidiana, da normalidade que se torna santidade, da oração que se curva a Deus e ao irmão da política como caridade. Qual paz? O caixão que passou por Turim em 6 de julho de 1925 foi escoltado não por notáveis, mas por uma multidão anônima de pobres. 100 anos depois, a canonização não é um rito para poucos, mas a memória pública de um jovem que levou o evangelho a sério e com firmeza. Frassati morreu no ano santo da paz e é proclamado santo no ano santo da esperança. Duas eras distintas, mas unidas para uma pergunta que ainda inquieta: que tipo de paz é possível esperar? Apaixonado por Cristo, quem é esse jovem que nos interpela 100 anos depois? Não uma estátua, um herói abstrato. Para nós, ele é um verdadeiro irmão, dizem os jovens da ação católica, que desempenharam um papel fundamental na postulação. Não sozinhos, mas juntamente com outras organizações, FUSI, dominicanos, vicentinos, tipiloche, dioceses, pegam seu testemunho e o relançam, de um extremo a outro do mundo, da Itália à Argentina, passando pela Espanha, seu legado continua a ressoar. A notícia de sua canonização foi uma surpresa durante a Assembleia Nacional de 2024, recorda Lorenzo Zardi, vice-presidente da Ação Católica Jovem. A partir daquele momento, começamos a nos alegrar. Era uma notícia muito esperada. Para ele, Frassati é um apaixonado por Cristo, com as mãos na massa da história. Seu caminho para a santidade é a fidelidade ao tempo presente, vivendo o evangelho na vida cotidiana. Ele não era filantropo, mas um jovem que não esperou que os pobres se tornassem seus vizinhos. Ele próprio foi até eles. E as boas ações realizadas por impulsos de generosidade não lhes bastavam. Ele queria gestos capazes de gerar mais bem. Um estudante que escolheu servir a Cristo entre os mineiros, um jovem que viveu a política como paixão cívica, sempre a serviço do bem comum, começando pelos menos afortunados, uma amizade que foi o fundamento da paz. Por isso, diz Zardi, a preparação para a canonização foi um treinamento do coração. Peregrinações pelos caminhos de Frassati, o espaço museológico em Turim, a publicação do livro de Santa Razão, com Frassati em caminho para o alto. Continuamos a contar aos jovens
o que também havíamos descoberto meditando sobre ele. O santo da segunda-feira. Para Agnese Palmucci, responsável da Ação Católica em Roma, Frassati é um irmão, não um santo distante, um jovem verdadeiro e normal que nos mostra a santidade da vida cotidiana. Dizemos a nós mesmos, dizemos a nós mesmos, somos aqueles da segunda-feira, porque o domingo deve continuar todos os dias, e ele é o santo da segunda-feira, que nos mostra como santificar todos os dias. Sua beleza, acrescenta Agnes, é que ele nos mostra a fonte de todo o seu trabalho. Sem essa fonte, até mesmo seu compromisso com a associação é vazio. E ainda, sua amizade é encarnada, sua caridade escondida. Em seu funeral, a multidão dos pobres contou a seus pais quem ele realmente era. Ele ficou indignado com a injustiça. Não se curvou ao fascismo, mas sempre manteve os olhos para o alto. Ele ainda nos desafia hoje. Não um santo de altar, mas um exemplo concreto que nos impulsiona a dizer: eu também quero ser assim. Em Roma, sua memória permanece viva, com exposições itinerantes em paróquias e encontros centrados em suas cartas. Nele, diz Agnes, vemos que a oração é uma inclinação para Deus e para o irmão, porque ele e eu somos iguais, irmãos. Das montanhas para o mundo digital. Em Buenos Aires, Cláudia Carbajal, presidente da Ação Católica Argentina, destaca um aspecto crucial de seu legado: mostrar-nos que a amizade fundada em Cristo é um caminho para a santidade compartilhada. Não apenas como leigos engajados em seu tempo, mas como batizados imersos na realidade concreta. Em preparação para a canonização, os jovens argentinos prepararam uma semana de testemunhos e um podcast para acompanhar a celebração. Da Espanha, Daniel Dias Ricón, responsável pelo setor juvenil da Ação Católica, afirma: vivemos isso com grande alegria. Para nós, é um privilégio que um jovem da Ação Católica suba aos altares. Sua mensagem é clara: ser cristão no coração da vida universitária, com a coragem de anunciar a fé em ambientes menos favoráveis, promovendo o associativismo juvenil, tecendo a consciência comum, caminhando juntos, engajando-se no ambiente em que vivemos, para além dos estudos e dos compromissos pessoais. Ao lado dele, Fernando Viejo confessa: Frassati é o modelo de jovem católico, estudioso, amante da montanha, apaixonado pela Eucaristia e próximo dos pobres. Impressiona-me o fato de que eles, os pobres de Turim, estiveram presentes em seu funeral, junto com o homem das 8 bem-aventuranças. Para este sábado, 6 de setembro, a Ação Católica organizou em Roma um congresso, Por Dentro da Vida, Por Dentro da História, a santidade de Pier Giotti Frassati, na Sala São Pio X, com foco em 3 caminhos: amizade, paz e justiça social. À noite será realizada uma vigília de oração em Santa Maria, presidida por Dom Cláudio, assistente eclesiástico geral da Ação Católica Italiana, assistente eclesiástico geral da Universidade Católica do Sagrado Coração, bispo emérito de Macerata, Tolentino. Será proclamado o Evangelho das Bem-aventuranças, porque já como bispo de Cracóvia, João Paulo II chamava Frassati de o homem das 8 bem-aventuranças. Em seguida, haverá a adoração da Eucaristia, intimidade silenciosa com Cristo e intercessão pelos jovens, pelos pobres e pela paz. Estaremos diante de Jesus como Pier Giotti esteve, diz Hardy, ouvindo suas palavras sobre
paz e intimidade com o Senhor. A paz nos deixa inquietos. Sou pobre como todos os pobres, dizia Frassati. Não uma pose, não uma identidade que nos deixe inquietos, que rompe barreiras sociais, culturais e políticas. A humanidade era o seu problema, escreveu sua irmã Luciana. O seu não era uma retórica de ideias, mas uma correspondência. Dar aos outros o seu direito de nascença, como irmãos e irmãs, como filhos e filhas. No otimismo, mais uma alegria que transcende o sofrimento. Uma de suas citações está estampada nas camisetas dos jovens romanos, que diz: Você me pergunta se sou alegre? E como eu poderei não ser? Escrevia Frassati. Não ingenuidade, mas um sim diário impregnado de graça. A cada dia que passa, me convenço mais de quão feio é o mundo, de quanta miséria existe, escrevia ele. Mas a fé me assusta com uma voz segura. Sozinho, por ti mesmo não farás nada. Mas se tiver Deus no centro de todas as tuas ações, chegará até o fim. Para Frassati, isso é esperança, isso é paz. Inclinar-se para Deus e para os irmãos. Transformar a oração em vida, a política em caridade. E daí a pergunta radical que, sim, escondido, estamos dispostos a dizer, para que a esperança se torne carne e paz não permaneça apenas uma mera palavra.